Deus abençoe a vida de todos. Passando aqui para deixar uma palavra para o teu coração. Estou aqui meditando. 2 Timóteo 4:9. Diz assim, o apóstolo Paulo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O que me chama a atenção aqui nesta palavra é que Paulo, ele fala: Demas, amando o presente século, me abandonou. E quem é Demas? Demas, ele é apresentado por Paulo na carta aos Colossenses e também na carta a Filemon como um fiel cooperador. E ele diz: Demas me abandonou. Repito, Demas é apresentado aos Colossenses e a Filemon por Paulo como um fiel cooperador. Aí ele fala: me traga Marcos, Marcos me é útil. Quem é Marcos? Marcos é primo de Barnabé. Barnabé foi o primeiro companheiro missionário de Paulo. E em um dado momento, João Marcos decidiu que não acompanharia mais a dupla em missões. E mais tarde, o Marcos decidiu voltar. E Paulo não concordava que aquele que havia abandonado voltasse para dar continuidade às suas viagens missionárias. No capítulo 13 de Atos, a Bíblia fala que Marcos abandona, decide voltar para Jerusalém. E no capítulo 15 de Atos, a Bíblia fala que Marcos decide voltar, Paulo não concorda, e isso leva a dupla Paulo e Barnabé se separarem. E o apóstolo Paulo fala: somente Lucas está comigo. Então aqui nós vemos três figuras importantes nessa passagem aqui. O Demas, que a princípio fiel cooperador, abandonou. O Marcos, a quem Paulo se refere: me traga porque ele é muito útil, que o havia abandonado e retornou. E o Lucas, o fiel, que está ali sempre ao lado de Paulo. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você é a seguinte: quais desses três você se enquadra? Você seria aquela pessoa que começou bem e está terminando mal? Talvez você já teve um passado glorioso, um passado de muita fé, de muita dedicação ao serviço da obra de Deus, e de repente hoje você pode estar sendo um Demas que abandonou, ou que está abandonando. Ou você queria ser o Marcos? Olha que coisa interessante, o Marcos começou a princípio mal. O Marcos começa abandonando e termina bem. E para você, a cargo de melhor esclarecimento e conhecimento, esse Marcos é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, tá? Então o Demas começou bem, terminou mal, abandonando. O Marcos começou mal, terminou bem. E o Lucas é apresentado como aquele fiel que está sempre do lado, está sempre do lado. Meditemos bem o caminho e as escolhas que nós temos traçado para a nossa vida, tá? Aconselho você, reveja seus conceitos com Deus. Não adianta nada a gente teve um passado muito glorioso na presença de Deus, na obra de Deus, e hoje a gente está abandonando. Preferível aquele que até começou mal e terminou bem, do que aquele que começou bem e terminou mal. E busquemos ser como Lucas, fiel, sempre
o eis-me aqui de Deus sirva para cada um de nós, tá bom? Fique firmes na fé. Deus abençoe a sua vida. Medite nesta palavra.